Geometria descritiva. A área da geometria descritiva ela estuda as relações entre os elementos geométricos e o espaço tridimensional, que foi desenvolvida pelo matemático e engenheiro Gaspar de Monge. A geometria descritiva surgiu como teoria e metodologia de representação do desenho projetivo nos modelos de produção pré-industriais no século XIX. Falando um pouco sobre o Gaspar de Monge, ele foi um sábio desenhista francês que nasceu no ano 1746 e morreu em 1818. Ele era uma figura política no final do século XIX e início do século XX. Ele também foi um dos fundadores da Escola Politécnica Francesa, criador da geometria descritiva e também grande teórico da geometria analítica. E ele pode ser considerado pai da geometria diferencial de curvas e superfícies do espaço. Projeção e sistemas projetivos. A projeção é o ato de gerar uma imagem de um objeto sobre um plano de frente ou de fundo para melhor observar suas características e descrevê-las. De acordo com o modo como projetamos, podemos ter diferentes sistemas projetivos. Elementos de um sistema projetivo. Nós temos 4 elementos principais, sendo um deles o observador, que é o receptor da projeção que pode estar presente ou ser considerado ausente no caso de sistemas diferentes. Linhas projetantes, que são linhas invisíveis que conduzem a projeção do objeto. O objeto, que é o elemento projetado que pode ser unidimensional, ou seja, um ponto, bidimensional ou tridimensional. O plano de projeção, que é o plano que serve como suporte para a imagem projetada. E a projeção, que é a imagem projetada do objeto. Tipos de sistemas projetivos. Existem 3 tipos de sistemas de projeções, dentre eles o sistema de projeções cônicas ou sistema cônico, em que o feixe de projetantes forma um cone visual resultante da presença de um observador a determinada distância, onde projetantes concorrentes provocam distorções significativas no tamanho da projeção em relação ao objeto. Sistema de projeções cilíndricas ou sistema cilíndrico, em que o feixe de projetantes forma um cilindro visual resultante da indeterminação da posição do observador, ausência ou posição infinita, onde projetantes paralelas não modificam o tamanho da projeção em relação ao objeto. Sistema cilíndrico ortogonal é quando um sistema cilíndrico é determinado por projetantes que formam 90 graus com o plano de projeção. Esse sistema produz a menor deformação possível na projeção, a projeção ortogonal. Sistema mongiano. O sistema mongiano é um sistema diédrico ou de dupla projeção ortogonal, onde os objetos apresentam 2 projeções ortogonais sobre 2 respectivos planos de projeção, o horizontal e o vertical, sendo denominados projeção horizontal, que é a vista superior, e projeção vertical, que é a vista frontal. Diedro. O diedro é um suporte biprojetivo através do qual obtemos um par de projeções em vista frontal e superior, sendo este formado pela intersecção a 90 graus de um plano horizontal com um plano vertical de projeções. Elementos do diedro. Existem 3 elementos dentro do diedro, sendo eles o plano horizontal de projeções, que é um plano de 180 graus na horizontal, o plano vertical de projeções a 90 graus na vertical e a linha de terra, que é a linha de intersecção dos planos de projeção. Projeções de pontos. Coordenadas. As coordenadas elas são as dimensões de posicionamento do ponto no diedro. No caso do sistema mongiano, é a acrescida coordenada de profundidade em relação ao sistema cartesiano. Portanto, temos 3 coordenadas referentes à simulação do espaço tridimensional. O sistema cartesiano ele é composto por x e y e é um plano bidimensional. E o sistema mongiano ele é composto por x, y e z num plano tridimensional. Agora sobre perspectiva cavaleira. É um tipo de projeção cilíndrica oblíqua, na qual o objeto tem uma face paralela no quadro, plano de projeção. Como a face está paralela se projeta a um tamanho real do quadro, o eixo perpendicular que indica a profundidade é chamado de eixo das fungantes. Dependendo do ângulo da inclinação das fungantes, o desenho parecerá deformado, necessitando de uma tabela de redução, seja aplicada. Quanto maior for o grau de inclinação, maior deverá ser o seu coeficiente de redução. Como podemos ver nessas 3 imagens, a de 30 graus reduz 1/3 da fungante, sua profundidade. A de 45 graus já reduz metade da sua fungante. Já a de 60 já 2/3 da fungante. Isso é contínuo, pode ter 75 graus também, vai para 3/4 da fungante e vai nisso. Agora falando sobre perspectiva isométrica. É um caso particular da projeção cilíndrica ortogonal. O sistema de eixo de situação a ser projetado ocorrerá na perspectiva de vistos no plano
de forma equiangular, a 120 graus. Dessa forma, é possível traçar uma perspectiva isométrica através de uma malha de retas desenhadas a partir de um ângulo de 30 graus, como podemos ver nas imagens. E ela é baseada num sistema de 3 semi-retas que têm o mesmo ponto de origem, que formam entre si 3 ângulos de 120 graus, como visto na imagem do lado. Entre todas as perspectivas paralelas, as isométricas são as mais comuns de serem utilizadas no dia a dia de escritório, de projetos de mecânica, devido à sua versatilidade e à facilidade de montagem. Agora falando sobre a perspectiva dimétrica ou também bimétrica, ela tem a sua construção conduzida da mesma forma que na perspectiva isométrica, com exceção da mudança de ângulo e a escala com dos eixos. Na perspectiva dimétrica, a face da frente conserva sua largura, a face de fuga eixo X é reduzida em 2/3. E como podemos ver na imagem, há uma inclinação que os ângulos de cada lado são diferentes entre si, sendo assim diferente da isométrica.